Análise da derrota do Flu por Corinthians. Marlon pode pintar no time titular. E, segundo o jornal espanhol, Marcelo esquentou e crava o jornal que pode estar vindo para o Fluminense. Vamos para o jogo rápido de hoje? Tricolores de toda a terra, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde, que é sempre o mais importante. Antes de começar o nosso papo aqui, nossas notícias do dia, quero pedir a vocês encarecidamente, aqui embaixo, hoje, aqui no letreiro embaixo, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê essa moral pra gente. Se gostar desse vídeo, você dá o like. Se não gostar, você dá o dislike. Estou fazendo agora um jogo rápido mais dinâmico, um jogo rápido sem edição. Se eu errar aqui, você já levam de boa. O importante aqui, na verdade, é a gente trocar um bate-papo. É como se fosse uma live, mas não é uma live, né? É gravado esse jogo rápido. Então, assim, galera, começando aqui o nosso giro de notícias de hoje, vamos falar da derrota do Flusão, né? Ontem para o Corinthians por 1-0. Uma derrota muito ruim. Nunca a derrota é bom, mas essa derrota de ontem foi péssima. O Fluminense já está 3 jogos sem conseguir vitórias e o pior, né? Sem fazer um gol sequer. E ontem, mais uma vez, o Marcão cometeu erros, né, de escalação, muito embora o Fluminense até tenha jogado bem, entre aspas, dentro do que se esperava do jogo contra o Corinthians com um time bem melhor. O Fluminense conseguiu até certo momento do jogo ditar o ritmo da partida, ter um certo domínio campal, mas sem criar muitas chances de gol, né? Objetivamente, o Fluminense teve uma chance com o Caio Paulista, que fez aquele basicão que todo atacante ruim faz, né? Morde a língua, fecha os olhos e chuta, né? Foi o que ele fez, chutou em cima do Cássio, uma chance grande que ele teve de fazer o gol. Mas o Corinthians, a verdade é que o Corinthians também não jogou absolutamente nada. O Corinthians, para vocês terem uma ideia, ontem eu levantei aqui na live o scout da partida, e o Corinthians no segundo tempo deu apenas. Segundo tempo não, durante o segundo tempo deu apenas um chute ao gol do Fluminense, que foi justamente o gol. O goleiro Marcos Felipe não fez uma defesa no segundo tempo. Então, para vocês verem o quanto essa derrota de ontem foi uma derrota muito bizarra, tendo em vista que o Corinthians não fez nada para ganhar o jogo, mas o Fluminense, mais uma vez, facilitou a vida do Corinthians. Estou vendo muita gente apedrejar o Danilo Barcelos. Eu acho até que podemos dizer assim que ele contribuiu no gol do Corinthians, mas se vocês pegarem, está rodando aí na internet a imagem da linha, né, da última linha do Fluminense, e se vocês virem aí, vocês vão ver que o Nino está cobrindo o Samuel Xavier, o que não era para acontecer, era para o Samuel Xavier estar marcando em cima, né, para tentar tomar a bola do jogador do Corinthians. Então fica Nino e Samuel Xavier. Aí o que acontece quando o Nino e Samuel Xavier saem para marcar o cara? O David Braz se vê na obrigação de marcar o jogador que era para o Nino estar marcando. O Danilo Barcelos se vê na obrigação de marcar o cara que era para o David Braz marcar. E sobra o Gabriel Pereira sozinho para fazer o gol. E o jogador do Corinthians foi muito inteligente, fez o lançamento, não lembro o nome de cabeça, e a bola chegou certa para o Gabriel Pereira, que empurrou para o fundo da rede. Então, assim, não dá para botar sua culpa no Danilo Barcelos, galera. A culpa foi de posicionamento, e o Fluminense tem um grave problema posicional. Isso já vem desde o início da temporada com o Roger Machado. É um time que se desorganiza muito fácil. As linhas do Fluminense são espaçadas, são bagunçadas. Então, assim, ontem foi um exemplo claro disso, né? Do quanto nós somos desorganizados, e por isso que saiu o gol do Corinthians numa partida que a gente dominava, que a gente estava muito próximo, inclusive, de vencer. Inclusive, o Marcão até não mexeu mal, ele mexeu bem, ele botou 2 meias, tentou jogar um 4-4-2 para criar mais chance, mas o time sentiu o gol. O que ele não poderia ter feito é não ter começado a partida com o Arias, que todo jogo entra bem e não está tendo oportunidade. Então, acho que ontem, mais uma vez, pela insistência, os equívocos do Marcão de escolha comprometeu o resultado. O Fluminense poderia ter vencido o jogo, não venceu por conta disso. O Fluminense fica numa situação na tabela do Campeonato Brasileiro bem diferente de quando iniciou, né, o jogo de ontem, podendo inclusive chegar à 6ª posição, e hoje na tabela o Fluminense está em 9º. Vou mostrar aqui a tabela para vocês do Campeonato Brasileiro, para vocês poderem ver, né, como está o Fluminense agora, né, nesse momento no Campeonato Brasileiro. Ó. Vou colocar a tabela aí na tela aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro, olha a posição que o Fluminense se encontra. O Fluminense é aqui, ó, vocês estão vendo o mouse aqui, o Fluminense é o 9º colocado, agora com 33 pontos, foi o Atlético Paranaense com 34, o Internacional com a vitória de ontem abriu 6 pontos para o Fluminense, ou seja, a situação do Fluminense ficou bem ruim. O Corinthians com 40 abriu 7 pontos, que era o G6, fica muito distante. E o pior, galera, vou descer aqui para vocês verem. Olha aqui o primeiro da zona, é o Bahia com 27. Antes de começar a rodada, nós tínhamos 7 pontos para a zona do rebaixamento, e agora nós temos 6 pontos para a zona do rebaixamento. Então,
ficou periclitante, inclusive, a nossa situação. A gente tem um jogo a menos contra o Santos, que também está aqui na briga, com 28 pontos, mas temos a obrigação de vencer. Você vê que a tabela ficou bem ruim para o Fluminense. Agora a gente passa a não olhar mais tanto para cima e começamos a olhar também para baixo. A gente ficou numa situação que a gente olha para cima e olha para baixo, né? Então, foi a situação que o Fluminense se colocou com a derrota de ontem para o Corinthians e os 2 últimos jogos também. Após o jogo, Marcão deu a sua entrevista coletiva tradicional, foi questionado por que do Arias não está entrando. Ele disse que queria um meio de campo, né, mais precavido e mais dominante, e ele achava que com 3 volantes ele conseguiria isso. O Marcão está bem enganado, porque o meio campo dominante é um meio, e precavido, entre aspas, não sei o que ele quis dizer com precavido, é um meio de campo em que o meio campo tem o domínio do jogo, tem a bola no pé, e ninguém melhor que o John Arias para fazer isso. Ele sabe ditar o ritmo do jogo, então acho que foi um erro muito grande do Marcão também, mais uma vez, em não escalar o John Arias, que entra todo jogo bem. Então, foram muitas falhas, e ele falou também do Marlon, que nós, inclusive, noticiamos hoje no Resenha Tricolor, lá no Facebook e no Instagram. Tudo indica que o Marcão dará uma chance para o Marlon finalmente. Parece que a pressão da torcida está fazendo efeito, e Marcão pretende dar uma chance para o Marlon aí no time do Fluminense. Provavelmente o Marlon terá uma oportunidade, né? Já bem tardio, mas nunca é tarde para fazer o certo, né? Digamos assim. E, galera, saiu hoje uma notícia de que o Marcelo, lateral esquerdo Marcelo, pode estar acertando com o Fluminense. É isso mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade de acreditar muito nessas possibilidades, mas temos que lembrar que que ano que vem é ano de eleição. Então o presidente Mário Bittencourt vai fazer os diabos para ser eleito. Então essa notícia surgiu hoje, e detalhe, foi cravado por um jornal espanhol. Vou colocar a imagem para vocês na tela do que o jornal espanhol falou. Vou colocar aqui para vocês, ó. Saiu na TNT, né, na TNT Esportes. Aí, ó, para vocês darem uma olhadinha. Ó, jornal espanhol crava acerto de Marcelo com o Fluminense para 2022. Olha aí, Marcelo está em final de contrato com o Real Madrid, pode retornar ao Fluminense, o clube que o revelou. Aí, só tentando resumir um pouquinho a notícia, o parceiro do Marcelo já falou que, ó, segundo informa o portal Israel Fichades, não sei se estou falando certo, é o Gonzalez aí, me corrija, o craque brasileiro já tem um acerto para se transferir sem custos ao Fluminense ao final de seu contrato com o Real Madrid em junho de 2022. Ou seja, se ele vier, ele vai vir após junho de 2022, tá? Ou melhor, vamos lá. O contrato termina em 2022, porém a possibilidade de acertar com o atleta a rescisão antecipada do contrato. Desculpa, galera. Então, há a possibilidade de ter um acerto antecipado do contrato. Caso isso aconteça, Marcelo poderia chegar ao Fluminense já no início de 2022. Ou seja, para vocês entenderem, tá? Como é que está essa situação? O Marcelo, ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2022. Teoricamente, ele, para vir para o Fluminense, teria que terminar o contrato em junho de 2022. Entretanto, o Real Madrid vê a possibilidade clara, né, do jogador rescindir com o clube antes do término do contrato e vir para o Fluminense antes. Então, essa possibilidade existe. Marcelo pode sim vir para o Fluminense no início de janeiro de 2022. Vamos ver o que nessa notícia é verdadeiro ou não, só o tempo irá dizer, né? A gente vai ter que esperar para saber se vai ocorrer mesmo essa negociação ou não, mas é um jornal espanhol que está cravando isso, então deve ter alguma credibilidade. Vamos esperar e torcer para que seja verdade, quem sabe. Se for verdade, é uma grande conquista para o Fluminense aí, a vinda do jogador Marcelo. Então é isso, galera. O nosso jogo rápido de hoje termina aqui. Queria pedir mais uma vez que vocês não deixem de se inscrever aqui no canal, aqui, ó, ativar o sininho de notificações e ver o documentário do Valdo, galera. O documentário do Valdo está lá. É um presente do Resenha Tricolor 1902 para vocês. É de graça, não paga nada. Vai lá ver o documentário. Tem um documentário também sobre o Fla-Flu da Lagoa, Castilho, Preguinho. Muito documentário legal para você se enriquecer de Fluminense, aprender cada vez mais sobre o nosso Flusão. Valeu? É isso aí, ó. Saudações tricolores. Fiquem com Deus aí. Uma ótima semana, galera.